Você está no canal Clara Mostra a Língua e hoje a nossa entrevista é com a doutora Maiana Zatz. Tudo bem, doutora? Tudo bem? A doutora Maiana Zatz é bióloga molecular e geneticista. Ela é diretora do Centro de Pesquisas em Genoma Humano e Células-Tronco. Ela é premiada no Brasil e no exterior pela magnitude dos estudos que ela faz. A área é uma área tão importante e já está revolucionando a medicina. Ela é também professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Quanta coisa, né, doutora? Não posso me queixar de monotonia. É, isso não. Doutora Maiana, eu sei que você viaja muito para participar de congressos, principalmente, não é? Quais foram os últimos congressos de que você participou? Esse ano eu fui 3 vezes para Boston, vou de novo em dezembro. Participei de um congresso de doenças neuromusculares, que é o foco da minha pesquisa. Participei de um congresso de células-tronco, porque hoje existem congressos específicos em células-tronco. E vou, no mês que vem, para um congresso de esclerose lateral amiotrófica. Isso tudo em Boston. E fui também em um congresso na Grécia, também focado em pesquisas em células-tronco. Eu sei também que você é muito solicitada para conceder entrevistas. Gostaria de saber quantas entrevistas você já deu até hoje. Perdi a conta. Muitas, centenas. Estou sempre me metendo numa briga diferente. Então agora a gente está muito preocupado com o corte que está havendo para ciência e tecnologia. E então já dei entrevista na TV Cultura, já dei entrevista no Jornal Nacional. Estivemos numa roda viva falando disso segunda-feira. Vou continuar batalhando por isso. Teve muito corte, né, doutora? Muito corte. Tivemos o orçamento desse ano é menor do que o orçamento que a gente tinha 10 anos atrás. E se não houver investimento em ciência e tecnologia, nós vamos ficar sempre a reboque do primeiro mundo. Então, o brasileiro já mostrou que pode fazer pesquisa de ponta, nós podemos competir internacionalmente em muitos aspectos, mas se não houver uma continuidade nos investimentos em ciência e tecnologia, a gente vai perder o trem. Doutora, o que é que as pessoas geralmente querem saber nessas centenas de entrevistas que você já prestou até hoje? Eu acho que existe um interesse muito grande na parte de biologia, dos avanços aplicados em medicina. Eu acho que muita gente tem um interesse muito grande em resolver doenças, em terapias relacionadas a doenças e também um assunto que interessa a todo mundo, o envelhecimento. Como é que a gente pode envelhecer com saúde? Como é que a gente pode passar dos 100 anos e continuar produtivo? Eu acho que isso é uma coisa que interessa a todos nós. E a gente tem projetos de pesquisas nesse sentido, que eu chamei dos 80 a mais. O que faz uma pessoa permanecer ativa, uma pessoa permanecer lúcida depois dos 80. Maravilha, hein, Maia? Nessas pesquisas, alguma vez você já foi perguntada sobre a importância da escrita no mundo acadêmico? Na realidade, eu nunca fui perguntada, mas é uma coisa que a gente acha extremamente importante. A escrita, a maneira de se expressar, apesar que nós somos treinados, nós cientistas, a dar o máximo de informação com o mínimo de palavra. Concisão. Que é o contrário dos filósofos, por exemplo, né? Mas, por outro lado, nós temos uma preocupação muito grande com a precisão da linguagem. Cientificamente, isso é fundamental. Uma coisa que me ocorre é que existem expressões em português que podem ter significados opostos. Por exemplo, você dizer, eu vou ao encontro ou vou de encontro. E é muito comum as pessoas acharem que isso é sinônimo. E outro dia eu estava lendo um texto de um aluno e ele me diz, nossos achados, nossas pesquisas estão indo de encontro ao que foi publicado na literatura. Chocou-se. Aí eu imaginei que ele estava sem saber exatamente o que ele queria dizer e perguntei para ele, vai a favor ou contra? E o meu feeling estava certo, ele queria dizer a favor. Quantos alunos mais ou menos você já orientou até hoje e de que nível
eles são? Eu já orientei entre mestrado e doutorado mais de 50. Agora, alunos que se formaram, porque eu dou aula para o curso da medicina, são por ano, são 180, então acho que foram mais de 5.000. É muito gratificante você ver inúmeros alunos bem formados, que estão em posições importantes e que hoje, às vezes muitos anos depois de formados, eles entendem por que a gente foi tão rigoroso durante o curso, por que exigiu tanto deles, por que queria que eles estudassem. Acho que leva um tempo para a pessoa adquirir essa maturidade e entender retrospectivamente a importância de estudar. E nesses anos todos, como professora universitária, que mudanças você tem observado, doutora Maiana, na qualidade da escrita das suas turmas de alunos? Houve alguma mudança ano após ano, ao longo dessas décadas? Houve uma piora progressiva, infelizmente, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, cada vez se escreve menos, né? Então existe uma linguagem entre os jovens, uma comunicação onde não existe preocupação nenhuma com a qualidade da escrita. Então, apesar de se ter corretores, o Google, que corrige a grafia, a gente vê que a qualidade da escrita está realmente decaindo muito. E o que... Você concorda com isso? Eu concordo. Talvez os motivos sejam múltiplos, né? Não só esse. Esse também é muito discutível, mas é fato. A qualidade da escrita vem caindo. Muito pouco redação. Então, essa coisa dos testes múltiplos é uma coisa que, por um lado, é mais fácil, mais rápido, está mais adaptado à velocidade tecnológica que a gente enfrenta hoje em dia, mas, por outro lado, perde-se, eu acho, a capacidade de escrever, de pensar mais sobre o que você está escrevendo. Eu acho que a redação ainda acho que é uma coisa muito importante. Porque a escrita é treino. Sem treino não é possível desenvolver essa capacidade. Não é? E já que estamos falando disso, para você, doutora, quais são as características de um texto acadêmico bem escrito? Bom, eu acho que é um texto que seja de fácil compreensão. Fácil compreensão. Né? Clareza. Clareza, exatamente. E aí depende do público que você quer atingir. Se eu estou escrevendo um texto para uma revista científica especializada, a minha linguagem vai ser uma. Mas se eu quiser escrever um texto científico para o público em geral, a linguagem tem que ser diferente, tem que ser adaptada. Então, mas eu acho que um ponto extremamente importante justamente é clareza. Clareza em primeiro lugar, né? Você já encontrou trabalhos tecnicamente bons, porém mal escritos? Muitos. E o que você fez? Nada, eu acho que a gente já tem uma má impressão quando você vê um artigo mal escrito. Eu acho que escrever bem é como você está com uma roupagem adequada, né? Ou, por exemplo, hoje se vê que você vai num restaurante e a pessoa diz, venha visitar a minha cozinha, porque se o restaurante estiver todo desarrumado, sujo, você não tem uma boa impressão do que se passa na cozinha. E eu acho que a mesma coisa, um texto mal escrito não dá uma boa impressão. Você acha que cientificamente também não deve ser não deve ter tido muito rigor naquele experimento, naquilo que está sendo descrito no texto. Há um pouco de perda de confiança. Exatamente, uma perda de confiança. É meio grave isso, não é, doutora? Em que situações a academia utiliza a escrita como meio de comunicação? A gente utiliza sempre a escrita. Textos que a gente escreve. Eu acho que a escrita é extremamente importante para todas as áreas acadêmicas. A gente ainda não conseguiu substituir a escrita. Acho que não existe ainda nada melhor do que a escrita para a gente se expressar, para dizer o que a gente pensa, para mostrar o conteúdo de um experimento. Enfim, eu acho que ainda a escrita é a melhor maneira de se comunicar. Eu fico imaginando, você faz uma baita descoberta lá no laboratório e precisa contar para todo mundo, para a comunidade científica, como é que faz, né? Pois é, mas existe uma dificuldade entre os cientistas de se comunicar de uma maneira clara. Que revelação! E é uma coisa que a gente tem tentado fazer. Por exemplo, eu tento vender a imagem que os cientistas são pessoas normais. Eu acho muito importante para os jovens, né? Porque a imagem que se passa é que os cientistas são aqueles seres malucos estourando tubos em laboratórios com os cabelos todos em pé, né? Estereótipo do cientista, né, doutora? Então, o que eu digo sempre que a diferença entre um cientista e não cientista é a curiosidade. Nós temos uma curiosidade mórbida.
né? A gente não se contenta em observar, a gente quer saber como é que é por dentro, como é que funciona. E se não funciona do jeito que a gente gosta, como é que a gente poderia fazer funcionar melhor? Então, eu acho que essa é a característica do cientista. E o que é espetacular nisso é que o que te move no mundo científico é a pergunta, né? E quando você responde uma pergunta, abre-se um leque de outras perguntas. Então, é um quebra-cabeça sem fim. É muito divertido. É muito divertido. Você falou, doutora, que um texto mal escrito já causa uma certa desconfiança a respeito do rigor, né, da pesquisa. E aqueles que são candidatos a mestrandos, doutorandos, apresentam projetos para você, eles tomam o devido cuidado ou você já encontrou esses candidatos que querem ter você como orientadora? Será que isso faz com que você recuse só por causa da escrita de baixa qualidade? Sim, infelizmente sim, porque eu recebo muitos pedidos, muitas solicitações de jovens que querem fazer mestrado ou doutorado. E se eles não conseguem escrever de uma maneira correta, eu já não seleciono. Eu já me dá uma má impressão. Porque às vezes pode estar errado, né? Às vezes a pessoa, se tiver uma chance de conversar pessoalmente, talvez mude essa impressão. Mas como eu tenho que fazer uma pré-seleção, porque são muitos, eu acabo tendo uma má impressão de quem não escreve direito. Você já recomendou ou recomendaria um curso de escrita para alunos que escrevem com baixa qualidade? Eu nunca recomendei, eu pessoalmente, mas eu acho extremamente importante, porque os alunos, quando escrevem uma tese de mestrado, de doutorado, um trabalho científico, eles têm que escrever com rigor, eles têm que ter uma qualidade boa de linguagem, porque senão eles não são aprovados. As revistas científicas não aceitam e também você escrever uma tese de mestrado, uma tese de doutorado mal escrita, também você não vai ser aprovado ou você vai ser muito criticado. Uma ótima ideia escrever melhor. Com certeza. Será que é vergonhoso, doutora, procurar um curso de escrita para quem já está no nível de... já concluiu uma universidade, já é candidato a um mestrado ou um doutorado? Será que é vergonhoso procurar um curso de escrita ou seria uma solução para esses casos? Não, eu acho extremamente importante as pessoas procurarem cursos de escrita, cursos de redação, se eles precisam melhorar a capacidade de escrever e de se comunicar. É tão comum como procurar um curso de inglês, né? Um curso de línguas estrangeiras, um curso técnico, alguma falha que precise ser suprida, não é, doutora? Sim, o que acontece muito, e isso talvez não seja muito bom, é que às vezes as pessoas têm que escrever um trabalho e dão para pessoas corrigirem e aí não é o que a gente quer. Então, por exemplo, eu muitas vezes pego um trabalho de um aluno meu e uso aqueles corretores e vou corrigindo no texto. E aí o que o aluninho faz? Aceita tudo, sem ler o que eu escrevi, né? Então, agora eu não faço mais isso, né? Porque eu acho que eu não estou educando ele se eu fizer isso. Está entregando na bandeja? Exatamente. Então eu escrevo dá mais trabalho para mim, né? Porque eu fico escrevendo ao lado o que ele deveria ter escrito, revejo essa frase, mas eu acho que é uma maneira de reeducar a escrever melhor. Agora, só para terminar, fala um pouquinho para nós a respeito daquele seu livro super bacana, Gen Ética. O que aconteceu com ele recentemente? Então, o meu livro Gen Ética, na realidade, eu escrevi ele pensando em pessoas, vamos dizer, da sociedade, pessoas que estivessem preocupadas com problemas éticos relacionados com a genética. E, para minha surpresa, eu descobri que ele está sendo adotado nas escolas. Muitas escolas adotam o livro. E, recentemente, eu recebi uma comunicação de uma editora de Portugal que me disse que ia traduzir meu livro para o português de Portugal. Eles mudaram a capa do livro. Eu não sei se já foi editado, porque era assim, entre outubro e novembro que ele ia ser lançado. O que aconteceu? No Brasil é a editora Globo, né, que editou meu livro. E aí essa editora de Portugal entrou em contato com a editora Globo e eles ofereceram vários livros. E eles gostaram do meu. Veio então traduzir para o português. Do português? Para o português. E aí eu tenho curiosidade de ver como é que vai ser a aceitação lá em Portugal. Mas eu acredito que, como essas questões de ética, que eu chamei de gen ética,
são coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, eu acredito que vai interessar também para os portugueses. Certamente, certamente. Excelente entrevista, doutora Maiana. Você quer se despedir? Você quer fazer alguma recomendação, alguma dica? Então, primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar com vocês e lembrar que a língua é um cartão de visita. A maneira de se expressar, a maneira de se comunicar é extremamente importante e as pessoas devem sempre se lembrar disso. Obrigada.